Tudo ok, né? Tudo bem, pessoal? Então, estamos de volta. Nessa aula de agora, que eu vou passar para você, eu vou passar a estrutura geral da LOA, certo? Essa estrutura é importante para você acertar questões do tipo: será que essa entidade faz ou não faz parte da LOA? Será que essa informação faz parte do conteúdo principal ou é uma informação complementar? Será que isso faz parte do conteúdo principal ou é um anexo? Então, a gente vai trabalhar com três grandes grupos aqui. Conteúdo principal, seria o corpo principal, digamos assim, o conteúdo principal, anexos e informações complementares. E você vai ver que em cada item desse, você vai ter que saber algumas nomenclaturas que já foram cobradas em prova. Então vamos nessa, vamos fazer o nosso esquema aqui mais uma vez. Então, essa aula de hoje é sobre estrutura da LOA. Estrutura da LOA. E a gente vai dividir, como eu falei, em três grandes grupos. O primeiro grupo seria o corpo principal. Ok? O segundo grupo seria os anexos. Anexos. E o terceiro conteúdo seria informações complementares. Informações complementares. E o que nos interessa, e aqui a gente também tem que saber o conteúdo que está aqui dentro. E existem itens, pessoal, que são importantes. Existem itens que vão estar fora da LOA, ou seja, não vão estar em nenhum dos três compartimentos. Certo? Então, existem itens que vão ficar fora dos três que eu vou escrever aqui. Que eu vou chamar assim, pegas de prova. Pegadinhas. Ok? Então é isso. Então, corpo principal da LOA. Então, a LOA ela é composta de quantos orçamentos? 3. Orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento. Isso a gente viu na aula anterior. Então, aqui a gente vai ter o orçamento fiscal. Orçamento fiscal. A gente vai ter aqui o orçamento da Seguridade. E a gente vai ter aqui na sequência o orçamento de investimento. E a gente sabe que no orçamento da Seguridade, você vai trabalhar com 3 áreas. Você vai trabalhar com saúde, previdência e assistência. Perfeito? É isso. Só que isso aqui você já sabia. Então vamos passar alguma coisa nova. O que eu não tinha falado ainda, até o momento, é que dentro do orçamento fiscal e seguridade social, você tem que destacar um valor que vai ser destinado à reserva de contingência. E para que serve a reserva de contingência? Como fonte de créditos adicionais, e ela também serve, né, para atender os passivos contingentes. Então, dentro do orçamento da Seguridade Social, do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, você vai ter aqui a reserva de contingência. Reserva de contingência.
A reserva de contingência ela é calculada com base em um nome, que normalmente a gente só aprofunda nas aulas de LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu não vou aprofundar agora. Então, mas eu vou te dar alguma dica. Eu não vou te dar todos os dados, mas vou te dar alguma dica. Então, a reserva de contingência, ela é definida em percentual pela LDO. E esse percentual é calculado com base na receita corrente líquida. Esse percentual aqui, ó, receita corrente líquida. Eu vou colocar a sigla, mas aí você está assistindo, copie no seu caderno. Então, o que é que eu escrevi aqui? Escrevi aqui que do orçamento fiscal e seguridade social deve ser reservado um valor chamado reserva de contingência. Esse percentual, ele é definido previamente aonde? Na LDO, porque a LDO orienta a LOA, positivo. E aí, o que seria a receita corrente líquida? A receita corrente líquida seria a receita corrente total, deduzidas algumas receitas que estão ali dentro, certo? Alguns componentes da receita, que na verdade vão se tornar despesas. E aí eu vou usar um exemplo bem tranquilo. Eu vou usar esse exemplo aqui, mas depois eu vou apagar. O que eu vou escrever agora não tem nada a ver com anexo. O que eu vou escrever tem a ver com reserva de contingência. Então, só para você ter, tem a ver com receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida são todas as receitas correntes de forma simples, tá? Não é isso aqui ainda 100%. São todas as receitas correntes menos algumas deduções. Menos deduções. E aí, só para você ter uma ideia, uma das deduções, que você não precisa gravar todas, vai ser o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente arrecadar R$100 de imposto de renda, a cada R$100 de imposto de renda, né, 21,5 vai para o fundo de participação dos estados e 24,5 vai para o fundo de participação dos municípios. Ou seja, aqui sobra R$54. R$54. Então, isso é um exemplo de como chegar na receita corrente líquida, mas a gente não vai aprofundar mais do que eu já falei agora. Eu vou deixar por enquanto aqui, mas daqui a pouco eu vou apagar. Então, o que é que eu tenho para te dizer? A reserva de contingência ela é obrigatória e ela faz parte do orçamento fiscal e seguridade social. E ela é destinada para quê? Que aí você pode anotar isso aí. Ela é destinada para como fonte de créditos adicionais e ela tem como finalidade atender passivos contingentes. Onde estão esses passivos contingentes? No anexo de riscos fiscais, são os riscos que você tinha imaginado e que se caracterizaram, se concretizaram no ano seguinte. Beleza? Só mais uma dica que já foi cobrada em prova. Algumas provas perguntam itens que não fazem parte do orçamento fiscal. Olha a minha resposta que eu vou dar. Não faz parte do orçamento fiscal o orçamento da seguridade e o orçamento de investimento, gabarito. Certo. Não faz parte do orçamento fiscal o orçamento de saúde, gabarito. Certo. Por quê? Porque o orçamento de saúde faz parte do orçamento da Seguridade Social. Não faz parte do orçamento fiscal o orçamento da assistência social, gabarito. Certo. Não faz parte do orçamento fiscal o orçamento da Previdência, gabarito. Certo. Porque esse orçamento, esses três, saúde, previdência e assistência, fazem parte única e exclusivamente do orçamento da Seguridade Social. Tá bom, pessoal? Então, isso é o que eu tinha para falar aqui. Agora eu vou apagar aqui, porque eu vou falar dos anexos. Beleza? Então vamos nessa. Nos anexos, o que é que eu posso te dizer? A gente vai trabalhar aqui com basicamente dois anexos que são citados. Um na LRF e um na própria Constituição Federal. O primeiro anexo é o anexo de renúncia de receita que está na Constituição. Então, primeiro anexo. Renúncia de receitas. Esse anexo de renúncia de receita, ele está citado na Constituição Federal da seguinte forma: o efeito das... Aí tem um mnemônico que eu uso. Saber. Sobre receitas e despesas.
Só que depois desse saber, que é o mnemônico, vai vir uma sigla aqui. FTC. Vamos à explicação. Então, primeiro, você tem que ter um anexo, que é um anexo que se destina a renúncias de receita. Mas como é que a Constituição Federal traz isso? Tendo um dos anexos, vamos colocar da forma correta, um dos anexos da LOA deve ser o anexo que trata das subsídios, anistias, benefícios, isenções e remissões. Repetindo. Subsídios, anistias, benefícios, isenções e remissões de natureza FTC, financeira, tributária e creditícia. Sobre as receitas e despesas, ou seja, eu quero saber o efeito dessas renúncias de receita sobre as receitas e sobre as despesas. Isso é um anexo obrigatório exigido pela Constituição Federal para a Lei Orçamentária Anual. Segundo ponto agora. O segundo ponto, segundo anexo, né, seria um anexo de compatibilidade. Compatibilidade da LOA com o anexo de metas fiscais da LDO. O segundo anexo obrigatório, que isso aqui consta na LRF, é o anexo de compatibilidade da LOA com o anexo de metas fiscais da LDO. Ou seja, a LOA tem que ser compatível com a LDO, inclusive com seus anexos. Um desses anexos é o anexo de metas fiscais, que tem meta de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. Nada mais justo, nada mais sensato de que a LOA tem um anexo mostrando que ela está compatível com a LDO, no caso, com o anexo de metas fiscais da LDO. E para fechar aqui, a gente tem um negócio chamado informações complementares. Sobre as informações complementares, o que é que eu tenho para te dizer? Você vai ter como informações complementares os fundos de incentivo fiscal. Então, os fundos de incentivo fiscal, eles não fazem parte, que isso é o que cai na prova. Eles fazem ou não fazem parte do orçamento fiscal? Não, porque eles são informações complementares. Eles fazem ou não fazem parte do orçamento da Seguridade de Investimento? Resposta: não, porque eles são informações complementares. Mas eles fazem parte da LOA? Sim, como informações complementares, mas eles não fazem parte do corpo principal, que é quem? Orçamento fiscal, Seguridade Social e Investimento. Um exemplo de um fundo de incentivo fiscal, o FINAM, Fundo de Incentivo Fiscal da Amazônia. FINAM, Fundo de Incentivo Fiscal da Amazônia. Então, esse fundo aqui é um fundo de incentivo fiscal que visa que as empresas que estejam na reunião Amazônia, pessoas jurídicas de direito privado, ao arrecadar alguns tributos federais, parte desses tributos vai para esse fundo. E esse fundo ele pode ser reinvestido para as empresas que atuem na região. Basicamente é isso. Precisa ir além disso? Não. Apenas lembrar que os fundos de incentivo fiscais fazem parte da LOA, mas não fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Isso já foi cobrado em prova? Já. O pessoal vai sem pena. Então, muita atenção nisso, muito cuidado. Com isso aqui, pessoal, a gente fez um esquema simples, mas suficiente e necessário para você ir bem na prova. O que é que está faltando agora? Pegadinhas. Essas pegadinhas seria a seguinte ideia. Será que o que eu vou falar agora faz parte ou não faz parte da LOA? Eu já vou te dar uma dica. Tudo que eu vou falar daqui para frente, os 3 itens, eles parecem que vão fazer parte da LOA, mas na verdade eles não fazem parte da LOA. E eu vou colocar os 3 itens. Os 3 itens vão ser esses aqui. Primeiro item. Conselhos profissionais. Conselhos profissionais. O segundo item, Sistema S. E terceiro e último, ONGs. Então vamos lá. Primeira coisa, e por que isso pode te enganar na prova? Conselhos profissionais. Os conselhos de regulamentação profissional, por exemplo, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Administração,
Todos esses conselhos profissionais, certo? Eles são autarquias federais. Então, e eles arrecadam de forma coercitiva contribuições profissionais para as pessoas que são graduadas ou têm a formação em determinada área e querem exercer determinada profissão. Então, elas têm que pagar a remuneração, uma taxa, uma contribuição profissional e estão sujeitas à fiscalização daquele conselho de classe. Beleza, a pergunta é, esses conselhos profissionais que são autarquias federais, fazem ou não fazem parte da LOA? Pela dica que eu dei antes, você já sabe que não fazem parte da LOA. Ou seja, esses conselhos profissionais têm seus próprios orçamentos. Beleza? E esses orçamentos não têm relação direta com a LOA. Não aparecem nem na LOA em momento nenhum aqui. Segunda pegadinha, Sistema S. O Sistema S ele já é mais difícil de errar. Por quê? Porque enquanto os conselhos profissionais são autarquias, pessoas jurídicas de direito público, federais, o Sistema S são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então já fica mais forte você tentar errar. É mais difícil você errar. Então, também não fazem parte da LOA. Ou seja, eles também arrecadam recursos de forma coercitiva, as contribuições para fiscais, mas essas unidades também possuem seus próprios orçamentos. Ou seja, os orçamentos das unidades do Sistema S também não fazem parte da LOA. E por último, a gente tem as ONGs. A gente sabe que vários ministérios fazem convênios com ONGs, organizações não governamentais, organizações sem fins lucrativos, e aí se questiona, essas ONGs fazem ou não fazem parte da LOA? Porque você diz assim, olha, eu sei que tem um convênio do ministério com determinada ONG. Aí é que está a pegadinha. O ministério faz parte da LOA, mas o que o ministério gasta não faz parte da LOA. O que vai aparecer no ministério é que você vai ter uma despesa lá com pessoas jurídicas, certo? Pessoas jurídicas, serviços, por exemplo. Então lá você vai ter isso, o elemento da despesa 39. Mas não vai ter na LOA o nome lá da ONG. O que vai ter é o nome do ministério e o valor que o ministério vai gastar com transferências. Inclusive transferências voluntárias, que podem gerar convênios com essas ONGs. Mas o nome da ONG em si, o valor da ONG em si não aparece. O que aparece é o valor destinado para o ministério e o ministério pode gastar aquele dinheiro da melhor forma que ele achar, respeitado todos os princípios da administração pública. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado, porque pode cair na sua prova. Os conselhos profissionais fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social? Eles nem fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, muito menos da LOA. Isso que eu acabei de falar também vale para Sistema S e para organizações não governamentais ou qualquer organização que receba recursos públicos por meio de transferências. Beleza, pessoal? Então, encerramos aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.